Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a essa nossa análise. Hoje a gente vai falar sobre mediação de conflitos, mas esquece logo de cara aquela ideia de que isso é só uma soft skill, uma habilidadezinha leve só para fazer as pazes no escritório. Nós vamos mudar totalmente essa perspectiva. O nosso foco aqui é entender a mediação como ela realmente é, uma ferramenta de gestão de riscos super robusta e absolutamente essencial para evitar coisas como o adoecimento das equipes e, claro, processos trabalhistas gigantescos. Bora lá? E para organizar a nossa conversa, a gente dividiu essa apresentação em 5 passos bem diretos. Primeiro, a realidade do conflito. Depois, os pilares da mediação. Em seguida, um mapa prático de 5 passos. Aí, a gente vai colocar tudo isso em prática com o estudo de caso e, por fim, fechar com a construção de uma nova mentalidade. Então, vamos direto para a seção 1, a realidade do conflito e por que a mediação é, literalmente, uma ferramenta obrigatória de gestão de riscos hoje em dia. Tem uma frase que resume bem essa nossa introdução. O conflito é inevitável, mas o caos é opcional. Olha que forte isso. A palavra-chave aí é opcional. Porque, convenhamos, colocar pessoas diferentes, com metas diferentes, no mesmo lugar, fatalmente vai gerar atrito. É a natureza humana. Mas mediar não significa forçar a galera a ser super amiga. O foco principal é restabelecer uma comunicação que funcione. Se a gente cruza os braços e deixa o conflito solto, o estresse vai evoluindo de forma bem silenciosa. E aí, pensando principalmente na segurança do trabalho e na NR1, sabe no que esse estresse se transforma? Licença médica, doença ocupacional grave e aquelas ações judiciais pesadas. Ou seja, o caos acontece puramente por omissão. E não é de hoje que a humanidade tenta resolver essas tretas, né? A mediação tem raízes ancestrais, lá daquelas comunidades mais antigas que só queriam manter a paz básica para todo mundo sobreviver. Mas o grande divisor de águas mesmo rolou na década de 70, com o famoso projeto de negociação de Harvard. Sabe qual foi a sacada genial deles? Eles pararam de focar em quem tem razão na discussão e começaram a perguntar quais são os nossos interesses em comum. Avançando para o nosso cenário atual, a gente chega na Lei de Mediação no Brasil, de 2015. Isso consolidou a prática como um método sério. Então, dominar essa técnica hoje virou questão de sobrevivência para proteger a saúde mental das equipes e evitar dores de cabeça jurídicas. O que nos leva à seção 2, os pilares da mediação e os limites super rígidos do papel de quem está mediando. Para a mediação não virar uma bagunça ainda maior que o conflito original, existem 4 regras de ouro inegociáveis. E presta atenção num detalhe. Quem media não é juiz, tá? Não tem martelo para bater. É uma pessoa que atua como facilitadora neutra. Primeiro pilar, a imparcialidade. 0 espaço para tomar partido. Segundo, a voluntariedade. Se você arrastar as pessoas à força para a sala, vai dar muito errado. Elas precisam querer resolver a situação. Terceiro, a confidencialidade. A sala de mediação é como se fosse um cofre. O que é dito ali, jamais, sob hipótese alguma, vira fofoca de corredor. E o quarto pilar, que para mim é sensacional, é a autonomia. Nenhuma solução duradoura vem de cima para baixo. A saída tem que nascer das próprias pessoas que estão vivendo o problema. O mediador só está ali para dar aquela guiada no papo. Vamos agora para a seção 3, o mapa de 5 passos, mostrando exatamente qual é a mecânica na hora de mediar uma disputa. Na prática, como é que a gente desmonta uma bomba relógio dessas? São 5 passinhos bem claros. Tudo começa lá na preparação, criando aquele ambiente seguro e neutro. Depois a gente vai para a abertura, que é a hora de combinar as regras de convivência, tipo ninguém interrompe ninguém, por favor. Aí entra a investigação. E olha, é nessa hora que a mágica acontece. A gente usa a escutativa para descobrir o famoso iceberg do conflito. Sabe aquela gritaria toda no escritório por causa de um prazo perdido? Aquilo é só a pontinha do iceberg. Lá embaixo da água, o que está escondido é medo, insegurança, frustração. Quando a gente entende isso, o processo anda para a criação de opções super criativas de resolução e a gente finaliza tudo formalizando um bom acordo. E para quem está na liderança e quer ir amadurecendo essa habilidade aos poucos, o modelo de Bloom é uma luva. É tipo uma escadinha mesmo. O comportamento mais básico de lembrar e entender é só ter aquele feeling de notar o sinal de fumaça antes da empresa pegar fogo. Subindo um degrau, no nível de aplicar, a gente já começa a usar táticas, tipo a escuta ativa, para desarmar a tensão numa conversa difícil. Aí vem a análise, que é cirúrgica, ter a frieza de separar o que é só um sentimento inflamado do que é de fato um problema técnico. E no topo, criando e avaliando, a gente para de só intervir em briguinhas e passa a desenhar políticas organizacionais completas, é quando a gente previne o adoecimento em massa e muda a cultura da empresa para valer. Chegamos na seção 4, colocando em prática.
o embate entre o engenheiro sênior e a analista de segurança. Mas como tudo isso sobrevive à pressão extrema do chão de fábrica, né? Vamos mergulhar num caso real onde as apostas estavam altíssimas. Imagina a cena. Um baita projeto simplesmente travado por um embate diário. De um lado, um engenheiro sênior lutando para acelerar a obra porque ele está em pânico com as multas de atraso. Do outro lado, uma analista de segurança querendo pausar tudo para aplicar rigorosamente a NR1, completamente apavorada com a chance de responder legalmente se algo der errado. A comunicação entre os dois acabou. O clima está insuportável. E parece que é questão de dias para cair na mesa um pedido de demissão acompanhado de um processo milionário por assédio moral. E aí, nessas horas críticas, o que a gestão faz muda tudo. Se for na velha abordagem sem mediação, é aquele clássico, manda os dois pararem de brigar e varrem o problema para debaixo do tapete. A consequência? A analista adoece por conta da pressão, o talento vai embora e a empresa toma um processo gigante. O pior cenário possível. Agora olha o contraste com a abordagem com mediação. Uma pessoa facilitadora vai lá e descobre o fundo do iceberg dos dois. Adivinha só? Ambos estavam brigando porque, no fim das contas, queriam proteger o caixa da empresa. Um fugindo da multa de atraso e o outro da multa por falta de segurança. Achando esse ponto em comum, a mágica acontece. Eles mesmos criaram um cronograma paralelo que manteve a segurança sem travar a obra. Empresa nos trilhos, todo mundo saudável e zero passivo trabalhista. Para amarrar tudo isso, vamos para a seção 5, uma nova mentalidade e como ressignificar o conflito como oportunidade. Tudo isso que a gente conversou só funciona de verdade se houver uma quebra profunda de paradigma na nossa cabeça. A primeira grande virada é como a gente reage ao erro dos outros. A gente precisa jogar fora hoje mesmo aquela ideia primitiva de preciso achar e punir o culpado. Ficar caçando bruxas só cria profissionais paralisados que escondem os erros por puro medo. A mentalidade tem que ser uma só: preciso resolver o problema. Quando a gente muda isso, toda aquela energia que estava sendo gasta apontando dedos vira energia focada em consertar o que quebrou e garantir que não aconteça de novo. E isso nos conecta direto com o segundo paradigma. É um condicionamento nosso achar que um ambiente de trabalho perfeito é aquele onde todo mundo concorda e o conflito é visto como um monstro que deve ser evitado a qualquer custo. Gente, isso é irreal e muito perigoso. Aquele silêncio absoluto no escritório geralmente é só apatia pura. A nova mentalidade vira essa chave. O conflito passa a ser enxergado como um baita sinal de alerta. Tipo, opa, tem uma falha no nosso sistema aqui. É uma oportunidade riquíssima para melhorar os processos da empresa. A irritação de hoje é a sua informação de melhoria de amanhã. Para coroar essa evolução de pensamento, a gente chega naquela mentalidade incrível, muito inspirada na comunicação não violenta. É urgente sair daquela visão de soma zero, aquele cansativo jogo de ganhar ou perder. Se numa reunião alguém vence e a outra pessoa sai arrasada e desmotivada, a empresa inteira perdeu. A jogada inteligente é criar cenários de ganhar e ganhar. A gente para de olhar para o colega como um oponente do outro lado do ringue e começa a enxergar ele como um parceiro que está do nosso lado da mesa, ajudando a combater aquele problema que está na frente da gente. E a gente chega ao fim da nossa explanação de hoje. Eu queria muito deixar essa frase tatuada na nossa memória. O custo de uma conversa difícil é sempre menor do que o custo de uma rescisão judicial. Escolher a mediação exige muita, mas muita coragem mesmo para encarar o desconforto e uma paciência enorme para escutar o que está nas entrelinhas. Mas olha, o retorno ele não tem preço. Quem domina essas ferramentas deixa que ser só uma pessoa que corre atrás para apagar incêndio e se transforma num arquiteto de ambientes saudáveis, prósperos e blindados juridicamente. E aí fica a reflexão final para a gente. Será que estamos tendo a coragem necessária para encarar as conversas difíceis hoje? Ou estamos só varrendo tudo para baixo do tapete do passivo judicial de amanhã? Pensem nisso. Muito obrigado por acompanharem essa análise e até a próxima!